Agora sim. Agora temos esse homem maravilhoso. Exagero, exagero. Não, eu tô falando que você é mesmo. Então, Só que assim, assim, para mim você ficou escura, mas se para você tá aparecendo e para todo mundo tiver beleza, para mim tá tudo certo. Eu fica. acompanho tudo. Mas é assim mesmo. Eu já vi que o meu telefone dá problema, às vezes tem outro telefone que dá problema, mas tá tudo certo. Se não tiver escuro para alguém aí, se tiver tudo em ordem, só faz a mãozinha ali. Ah, Sibeli, para. Eu sou moreninho, daí eu fico vermelho. Hein, deixa eu começar falando, eu estava prestando atenção nas tuas palavras, que você manda muito bem. E você falou lá, né? Todos somos medicina, e foi a música que eu postei na chamada, salvo engano. Foi a música que eu postei na chamada no Story ali para falar da live hoje. Eu acho a música linda de Todos Somos Medicina. Esses louvores, esses cânticos, eles são canalizações, né? O homem não consegue simplesmente acessar a mente, puxa, a mente inteligente, vai, não, isso é canalização do plano espiritual. Já me foi passado todas essas informações. E se você pegar a música ali mesmo, Todos Somos Medicinas, ela é linda, né? E ela começa assim, só interrompendo aqui, eu sei que estava num gancho bacana, é que nós somos dois tagarela, né? Sabe, terapeutas são seres de luz, eu já vou falar dos terapeutas, devas e prens, carregam um Deus de luz, que é um Deus diferenciado. E nós vamos falar sobre isso também, porque tem tudo a ver com a espiritualidade. Mas essa música ela começa assim, né? Venimos roiar, cantar las maravilhas que tem no mundo. É linda. Mas deixa eu ir lá para a parte que ele fala de todos somos medicinas, somos distintas medicinas. Cara, eu acho incrível. Hoje, depois de ver experiências com a espiritualidade, tudo, eu fico observando como a espiritualidade atua na nossa vida no geral, né? E as coisas que estão ao redor, que foram assim simplesmente belas canalizações, lindas canalizações, que todo mundo deveria ter a oportunidade, Ju, de dar um pulinho no plano espiritual, de dar uma passadinha assim, uma pisadinha no plano espiritual para ver o quão lindo e maravilhoso é, né? Mas basicamente é isso, o que a gente ensina é espiritualidade. Os terapeutas carregam um grande Deus de luz, por isso que faz esse movimento de cura, esse movimento diferente da maioria das pessoas, né? É interessante a gente falar, a gente entender, e eu observo muito essa questão com os terapeutas. Antigamente eu traçava aqui um pré-julgamento, era bem errado, assim, um preconceito, né? Bem errado. Por quê? Porque eu via muitas pessoas fazendo aquilo e sim, com uma imensa vontade de querer fazer algo, mas carecendo de experiência. E mesmo assim, hoje eu entendo que é um movimento que vibra na pessoa. Daí a gente começa a olhar diferente, quando você entende que é um movimento. A pessoa não sabe exatamente por que ela está fazendo aquilo. Às vezes ela está fazendo vídeo, às vezes ela quer fazer atendimento, às vezes ela quer fazer palestra, às vezes ela quer ali reunir as pessoas. E daí quem conhece aquela pessoa, nossa, você veja que coisa, essa pessoa não tem experiência para fazer isso, por que ela está metendo a cara? Porque ela está acessando o próprio espírito e ela está simplesmente indo, ela está seguindo o plano espiritual que está chamando e ela está indo. Mas, porque senão eu fico falando aqui direto e não dou chance de você falar. Jô, apresenta lá, começa apresentando que é melhor. Então, eu quero que Marco fale quem ele é e o que ele faz, para você saber qual é a medicina desse homem. Para você, Marco, lembrando, todos aqui sejam bem-vindos que estão chegando, se quiser perguntar alguma coisa, aqui é permitido fazer pergunta, interagir, mandar um aviãozinho para o amigo, para o terapeuta que precisa olhar para isso. Então, o que você queria saber sobre espiritualidade, se despertar, expansão de consciência, né? Libera muito isso nas pessoas, mas as pessoas ainda têm aquele medo de acessar, de falar, eu sou espiritual. Ah, não sou. O que é espiritual? Então, vamos lá, Marco, essa voz para ti. Oi, Ju, vamos lá então, vamos trinchar o porco devagarinho ali para a gente entender. Eu sou
advogado há 17 anos e tô meio que assim, saindo, pegando uma outra curva. Eu ainda tenho muitos clientes de advocacia, eu tenho mais de 100 processos rodando ainda, né? Por quê? Porque eu coloco a advocacia com espiritualidade hoje. Mas eu despertei energia, eu comecei no Tantra há 10 anos, em 2013 eu iniciei no Tantra, e eu sou muito curioso, eu sou buscador, eu sou muito estudioso. E daí me chamou muito a atenção a energia Kundalini. Daí eu falei assim, cara, que coisa, será que existe mesmo essa energia Kundalini? Porque se existe, eu quero viver, eu quero saber qual que é. E comecei a perseguir a energia Kundalini. Então eu fui de 2013, início de 2013, até o final de 2015, fazendo muitos cursos, imersões, processos, vivendo muitas coisas, assim, sabe? E daí, quando eu já estava desistindo, falei assim: quer saber? Esse negócio de energia Kundalini não existe, isso aí é balela, alugação geral, né? Daí, em 2015, no mês de dezembro de 2015, se não foi dezembro, foi novembro de 2015, quando eu terminei a capacitação. Eu sou um terapeuta, eu fui um terapeuta do Centro Metamorfose, né? Quando eu terminei a capacitação no Centro Metamorfose em Minas, em Itapeva, Minas Gerais, ali do ladinho de São Paulo, ali não é muito longe. Daí aconteceu assim, quando eu menos esperava, tinha abandonado, aconteceu. A energia subiu com tudo ali e tal. E eu vivi aquele grande processo. E aquilo para mim já tinha sido o máximo, porque quando a energia sobe, você sente os chakras sendo tocados, e quando ela atinge o Sahasrara, ela expande. Depois que você volta, de você ficar gigante, gigante, daí você se encontra com o grandioso Deus que habita o seu coração. Mas ainda tinha ficado uma incógnita, uma interrogação muito grande. Cara, que interessante, eu vivi a experiência da energia Kundalini e notava assim, eu comecei a pensar diferente, eu comecei a criar muitas coisas. E aí depois fui entender que assim, a escrita de livros, os projetos que eu faço, tudo, são canalizações, né? Eu tenho os caminhos meio facilitados. E quando o caminho vem, a dificuldade é para algo muito maior. Hoje a espiritualidade, para mim, é o que me movimenta sempre, sabe? Daí agora eu consagrei a medicina na metade do ano. Eu vim recebendo chamado desde 2013, recebendo convites, na verdade, desde 2013, para consagrar ayahuasca. Mas eu nunca tinha aceitado. Eu falei assim, cara, não é para mim esse negócio da ayahuasca, cerveja, não, né? Não é, 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 não é. Daí agora em 2013, 2023, eu tive um chamado muito forte na metade do ano, em 20 de junho, e daí eu comecei a viver experiências muito mais fortes, muito mais. Daí eu entendi a razão da energia Kundalini, a razão da ayahuasca, o que é energia Kundalini e o que é ayahuasca. E foi um processo muito distinto. Eu me conecto muito forte com o chamado. A gente tem chamados, né? Então, o plano espiritual atua na vida da gente colocando chamados. E não são processos mentais. Ah, assim, puxa, eu estou pensando A, B, C, D. Não. É uma coisa muito forte que vem de dentro, é um instinto muito forte. Quando você começa a elevar a tua espiritualidade, você começa a seguir o caminho do teu grande espírito. Teu grande espírito vai te guiando e você só vai. E hoje eu sei que eu tenho uma missão. A missão é conduzir as pessoas, ao maior número de pessoas, para a elevação da espiritualidade. Agora vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Mas vai, Jô, já me apresentei, agora tua vez um pouquinho. Senão eu fico falando, falando, falando. No curso eu fico 2 horas, 3 horas falando, viu? E mas está aqui para isso, para falar sobre isso, né? Como começou esse despertar da sua medicina, né? Porque, assim, ainda é difícil para muitos homens falar sobre Tantra, né? E espiritualidade também, os dois juntos. Qual a diferença? Né? O que é Tantra, o que é espiritualidade, os dois juntos como trabalham? Porque hoje em dia banalizou muito, né? Pessoas, né? Tem pessoas que trabalham assim, sério, traz isso como uma medicina mesmo. Mas tem pessoas que não. Então, assim, você trazendo essa parte espiritual, o que é isso? Como funciona isso? Então, Ótima, excelente, adorei a pergunta, muito inteligente. Daí volta na música de novo, né? Todos somos medicinas, somos distintas medicinas. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu sabia, na verdade, o meu inconsciente, alguma coisa em mim borbulhava e dizia o seguinte: olha, o Tantra não é sexo, o Tantra não é elevação do prazer, o Tantra não é orgasmo. E pouquíssimos, raros terapeutas sabem disso.
Se você deparar com um terapeuta tântrico, ele vai estar falando da massagem tântrica, porque a massagem tântrica vai te trazer sentimento assim, você vai sentir assim, você vai virar um super-homem ou uma super-mulher, porque você vai ter orgasmo, orgasmo, orgasmo. Né? Daí cansa a vida da gente esse negócio de orgasmo. E, na verdade, não é bem isso, né? O Tantra pegou uma curva diferente do propósito que era. O Tantra, ele tem a sua origem lá, os primeiros escritos acreditam que ele data de mais de 5.000 anos, não é uma questão assim tão atual. Vem de antes da igreja. Por quê? Porque provavelmente alguém despertava a energia Kundalini, naquele grupo inicial ali, né? Despertava a energia Kundalini e teve esse acesso com a espiritualidade muito fácil. E daí começou a colocar as pessoas para meditar. Cara, vamos lá aqui, senta você aqui. Imagine, né? Há 5.000 anos, a sociedade vivendo basicamente em cavernas, situações precárias ali e tal, e começou a colocar as pessoas. Ó, senta aqui, vai lá que você vai sentir muito, muito forte isso, esse negócio que eu sinto aqui é muito forte. Alguém começou esse projeto todo, a gente precisa entender isso, né? Se existe Sim. todo um movimento, que hoje a gente tem ele definido, alguém, um dia começou. Mas tá, então que não seja 5.000 anos, vamos colocar 2.000 anos, que é ali a idade de Cristo, ali, mais ou menos, né? Sim. Eles começaram ali meio junto. Então, algumas pessoas começaram a, não sinto nada, ficou horas meditando e não sentiu nada. Daí foi o outro, não sentiu nada, e ninguém sentiu, mas daqui a pouco achou uma pessoa. Vai lá, passou 30, 40, 50, 100 pessoas, daqui a pouco se puxa. É incrível isso, é incrível isso. E aquele grupo foi ficando cada vez maior, na meditação cada vez maior. Só que daí o grupo foi dentro do Tantra, dentro dessa antiga concepção do Tantra, que era simplesmente a meditação, tipo a meditação budista que a gente tem, né? Se você meditar e aprender a meditar e fazer disso uma frequência na sua vida, você vai despertar naturalmente energia Kundalini depois de 10, 15, talvez até 20 anos, ou talvez não chegue a acontecer. Mas estamos falando aqui 2, 3 vezes na semana, talvez até mais, 2 horas, 3 horas por dia meditando. Para nós ocidentais aqui, isso é praticamente impossível. As pessoas não fazem isso, né? Não tem esse hábito, não tem essa concepção. Na verdade, as pessoas nem sabem qual é a razão da meditação. Não sabe ao certo. Eu fui no Congresso de Felicidade 2 vezes já. E daí vai todo mundo lá, os conhecidos aí. Porque a meditação é muito boa, porque ela limpa muito bem a mente, porque você traz o equilíbrio energético, você traz isso. Tá, mas daí me explica a função da meditação. Aonde a meditação vai levar? Essa resposta, ninguém no Congresso da Felicidade, é um congresso grande que tem aqui de espiritualidade em Curitiba, uma vez por ano. Como é que é o nome dele? Esqueci. Gustavo Arnes. O Gustavo Arnes organiza, muito bem organizado. Ele é muito bacana esse evento aqui, né? Mas o pessoal, todo mundo parece que repete a questão da meditação. A meditação faz muito bem para a mente, o equilíbrio e tal, mas não consegue explicar. Eu, no curso, explico a razão da meditação, para que serve a meditação e onde está a meditação na fila do pão, no conjunto de terapias. Eu consigo explicar, mas essa informação foi informação canalizada depois da ayahuasca. Daí, sim, eu tive que buscar essa informação, porque nenhum curso explica. Onde eu estava, que eu já perdi, é comum, perder, falando uma coisa, falando outra coisa, porque entrei num... e daí alguém viveu a experiência, do despertar da energia Kundalini. Daí, vendo a dificuldade que as pessoas tinham, puxa, não acontece, daí eles começaram a fazer os exercícios para permitir que essa energia fluísse mais facilmente. Foi daí que nasceu a yoga. A yoga, de certa maneira, deriva do Tantra. Claro que não tem nada a ver com a yoga lá do início, né? Quando começou lá para servir como uma ferramenta para a liberação do espaço para onde flui a energia Kundalini, com a yoga complexa que nós temos hoje. Ela é muito diferente, ela é totalmente diferente. Dentro desse grupo, provavelmente, começaram a surgir outros grupos. Falaram assim, olha, eu já não concordo mais com a ideologia desse grupo, e começaram a sair e se distinguir. Né? E algumas pessoas, porque o despertar da energia Kundalini coloca... a energia Kundalini, vou explicar aqui para quem não entende e tal, a energia Kundalini é a estrada que liga a pessoa, o material, ao plano espiritual. Nós somos feitos de, prestar atenção aqui, nós somos feitos de matéria, nós somos feitos de energia e nós somos feitos de espírito. A matéria é isso aqui, é o corpo, é o nosso instrumento de vida.
a energia é o que precisa estar em alinhamento para que os órgãos funcionem todos em harmonia. Quando a energia fica desequilibrada, a gente começa a ter problema, inclusive problemas da mente. Daí depois eu vou falar ali das terapias, 3 níveis de desenvolvimento, já entro nesse assunto novamente. E o espírito é aquele que se une à matéria no momento da fecundação do óvulo, né? Sai um espírito, sai um Deus maior da casa do Pai, do nosso Deus maior, né? Sai um Deus que vai ser o nosso Deus e vai acompanhar a gente até enquanto a gente tiver essa vida. Quando a gente perder essa vida, esse espírito vai retornar para a casa do Pai. Então, assim, essa tríade que nós temos aqui é o que ensina o curso de Filosofia Tântrica também lá. Então, aqui, a energia Kundalini, quando você desperta a energia Kundalini, é como se você tivesse montado a estrada que vai te conduzir para o plano espiritual. Agora você precisa de um veículo que vai te levar para o plano espiritual, que vai te conduzir até lá. A estrada está pronta, beleza? A estrada está pronta. O canal de acesso está feito com o plano espiritual. Mas você precisa de um veículo. A ayahuasca é um veículo, o renascimento, cogumelo, pode ter várias outras ferramentas. Daí a gente entra, Ju, é interessante conhecer um pouquinho aqui, né? Falar, o pessoal vai direto aí para ayahuasca, muita gente não entende o que é ayahuasca e não é ayahuasca. Vamos entender um pouquinho as terapias, os 3 níveis de envolvimento da espiritualidade com relação às terapias. Existem 3 níveis de envolvimento da espiritualidade que a gente consegue distinguir bem as terapias e os trabalhos terapêuticos. Distinguir aqui, né? A consagração da medicina é um trabalho terapêutico. Se você participar de um retiro de meditação vibracional, de repente, é um trabalho terapêutico, não é uma terapia, né? Assim como um retiro de hipnose, um curso aí de hipnose, você vai fazer final de semana ali, ou de repente uma vivência grande ali e tal. É um trabalho terapêutico, não é uma terapia. Pega lá, o primeiro nível, desenvolvimento da espiritualidade nas terapias. Tomada de consciência. Por quê? Porque é onde a pessoa vai começar a despertar a consciência para a importância do resgate ou manutenção do seu próprio equilíbrio energético. Daí entra as terapias normais que a gente conhece aí, né? Reiki, massagem, auriculoterapia, aromaterapia, conindu, moxa bustão, teta healing, acupuntura, musicoterapia, reflexologia e por aí vai. Característica. A pessoa passa por um estado, de repente, ansiedade, são mais comuns, depressão, ou desequilíbrio energético que derruba a imunidade dela, tá? Ela tem imunidade lá na canela, tem imunidade lá no pé. Então, as terapias do primeiro nível servem para isso, para o alinhamento da energia da pessoa, né? Para resgatar. Uma mente doente, uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ela está com a mente doente, certo? Só que a gente precisa entender que a mente é um órgão do corpo que também precisa do fluxo energético a contento para ela funcionar normalmente. Então, basicamente é isso. Aí o problema, a grande crítica que eu faço para o sistema é o seguinte: mas vamos tratar a mente doente? Vamos tratar a mente doente, beleza, beleza. Só que isso não tem a ver com a cura sagrada. Porque você está tratando um sintoma. A mente doente é um sintoma. Você tem que tratar o conjunto da ópera como um todo, né? A medicina integrativa muito explica isso, esse tratamento, né? Você olhar a pessoa como um todo. Entra até a questão da espiritualidade, se pegar o conceito de medicina integrativa segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Então, quando a gente fala assim, puxa, a pessoa está em um estado de ansiedade, depressão, tal, assim, olha, é um desequilíbrio energético que está impedindo com que a mente funcione como ela tem que funcionar. Poderia estar impedindo que o fígado, que o coração, que o intestino, que o aparelho urinário, que o aparelho excretor, que alguma função do organismo funcionasse, estivesse sendo prejudicada no seu estado de funcionamento. Mas com desequilíbrio energético, é a mente que se prejudica. Então, precisa resgatar o equilíbrio energético para que a pessoa volte a viver a sua vida normalmente, a pessoa volte a viver com naturalidade a sua vida. Esse é o primeiro nível de desenvolvimento da espiritualidade. No segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade, entra a meditação. Falei que ia voltar no assunto, voltei no assunto aqui. Então, vamos lá. O que vai diferenciar, por exemplo, uma terapia com acupuntura, da meditação, da hipnose, da meditação, da massagem tântrica, da meditação vibracional, aquelas meditações de Osho, meditação ativa, né?
das vivências do Tantra, das dinâmicas do Tantra. O que vai diferenciar? Ó, no primeiro nível, a gente estava trabalhando o resgate do equilíbrio energético. Nesse nível, no segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade, nós estamos trabalhando o desenvolvimento da pessoa para ela mergulhar para dentro de si e aprender a se interiorizar. Outra grande crítica que eu faço ao sistema. As pessoas são colocadas para ir direto lá, por exemplo, para meditação vibracional. Ah, mas olha, você está aí com depressão, está com problema de saúde grave aí e tal. Não, meditação vibracional vai resolver a tua vida. E daí a pessoa vai para a meditação vibracional, ela começa a tomar contato com o corpo, começa a acessar sentimentos muito ruins. Daí vem assim, aquela crise de choro, às vezes vem, depois a pessoa leva tempos para melhorar. A pessoa acaba ficando ruim de verdade, né? Crise com febre, dores no corpo, a pessoa se retrai totalmente. Por que isso acontece? Porque ela tinha uma grande necessidade de trabalhar o equilíbrio energético antes dela passar por uma terapia que levasse ela para dentro de si, uma terapia de expansão de consciência. O segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade é a expansão da consciência. O auge, o ápice da expansão da consciência é o despertar da energia Kundalini. Eu quero chegar no limite do limite do limite da expansão da consciência. Você despertou a energia Kundalini. Daí você vai ver um relato dessa pessoa totalmente diferente. O curso Filosofia Tântrica que eu ministro faz a introdução da expansão da consciência. Ainda que a pessoa passe por um desequilíbrio energético, não tem problema, porque a gente coloca dinâmica experiencial e uma vivência de conexão consciente e leva muita informação dos 3 níveis de envolvimento da espiritualidade, né? Então, assim, daí a pessoa já se identifica, olha, estou com um problema, eu preciso voltar lá no primeiro nível e fazer um resgate. Eu recomendo muito a massagem, mas pode ser reiki, pode ser acupuntura, pode ser auriculoterapia, pode ser qualquer outra terapia do primeiro nível, não tem problema. Mas é importante que a pessoa trabalhe o primeiro nível antes de começar a mergulhar no segundo nível, para não ter problema e para ser melhor aproveitado. Por que muitas pessoas não conseguem meditar, Ju? A meditação é uma dificuldade grande, gigantesca. Uma luta. Justamente, parece que incomoda, né? Tem gente que relata incômodo, tem gente que relata dor. Ah, eu não consigo, sou muito agitado. Claro, porque a pessoa precisa, primeiramente, resgatar o seu equilíbrio energético. E, muitas pessoas têm dificuldades na vida, no corpo material, energético, espiritual, por conta do desequilíbrio energético. As pessoas não olham para isso. No curso eu ensino como as terapias são recentes, mas eu vou falar aqui rapidinho, só para não delongar muito o assunto. A internet começou em 1996, 97 aqui, mas ela não começou assim de repente. Levou ali uns 10 anos para as pessoas começarem a se habituar e virar hábito, os telefones modernizar e tudo mais. Em 2010, mais ou menos, a gente começou a ver aí uma explosão de terapeutas e curso que ensina terapia. Mas esses cursos ensinam ferramentas de terapia, não ensinam espiritualidade. Qual é o pano de fundo que nós temos por trás das terapias? Espiritualidade, né? Você é um ser de luz, eu gosto dos teus atendimentos, com o benzimento ali. Você está trabalhando o espiritual, muito forte espiritual, e o afastamento dos obsessores. Hoje, a sociedade está muito mais aberta para essa concepção e para entender isso. Porém, se a gente pegar ali, né? Em 2010 começou, nós temos aí com 13 anos, estamos em 2023 indo para 2024. É muito recente, as terapias são muito recentes. Então, esse conhecimento que eu trago, ele é totalmente inovador. Muitas pessoas, eu fico falando, as pessoas falam, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, é muito novo, né? A maioria das pessoas estão fazendo lá os cursos que ensinam uma ferramenta. O problema disso, a grande crítica que eu faço ao sistema é justamente você não conseguir passar para o seu paciente, ou os terapeutas, de uma maneira geral, não conseguir passar para o seu paciente a importância de focar num atendimento. Você, olha, tudo bem, nós vamos fazer massagem, nós precisamos começar com 10 sessões de massagem. Hoje é quinta-feira, 8 horas da noite, então na quinta-feira da semana que vem, 8 horas da noite, você esteja aqui novamente, porque é como o tofu, né? Todo mundo fala assim, o tofu é muito bom para a saúde, o tofu é aquele queijinho diferente lá, né?
Daí a Sim. pessoa vai no restaurante uma vez a cada 3 meses e coloca 2 pedacinhos de tofu no prato e joga um shoyu em cima. Olha, tofu pode fazer muito bem para a saúde, mas pouco vai adiantar ou resolver se você comer tofu uma única vez. Não adianta. Né? E se Sim. você ou mantém uma frequência nessa alimentação, ou não adianta. O alimento ele é muito saudável, mas ele vai ser pouco saudável se você se alimenta dele uma única vez. Então, o real poder das terapias é esse. É você entender o trabalho que ele precisa ser feito e seguir no trabalho. Embarcando aqui um pouquinho mais o terceiro nível de desenvolvimento da espiritualidade. Então, vamos lá. Primeiro nível, tomada de consciência. O segundo nível, expansão de consciência. O terceiro nível, supraconsciência. É um estado maior de consciência, um aprofundamento maior de consciência. E dependendo do nível de desenvolvimento da pessoa, ela consegue conversar com espíritos. Realmente, ela consegue conversar com o espírito. Na ayahuasca, hoje, a gente vê poucas pessoas com esse relato, mas justamente porque não trabalharam o primeiro, o segundo nível, e também estão longe de despertar a energia Kundalini. O propósito do curso de Filosofia Tântrica é levar o maior número de pessoas para despertar a energia Kundalini, principalmente com um valor mais acessível, porque o custo disso é muito caro. Né? Você vai contar aí, cada imersão custa R$ 2.000, R$ 2.500, mais a viagem, né? Mais o tempo que se perde ali e tal, é custoso. Para muita gente é custoso. Né? Mas é muito importante assim. Nossos espíritos querem, eles tentam nos acessar aqui a todo momento, mas existe um bloqueio da matéria com relação ao espírito. Você já pensou, Jô, se todo mundo tivesse o poder de acessar o espírito? Né? Eu acho que muitas pessoas têm esse poder. Só que daí assim, e daí acaba não sabendo lidar com isso, porque é uma coisa assim, muito nova, muito recente, né? Uma informação assim mais séria, uma informação mais segura, um estudo, não tem um estudo assim, é uma coisa assim meio. Espiritualidade é isso, muitos livros, muitos autores escreveram livros, mas a gente ainda fica aqui no campo de uma coisa assim muito distinta, é uma pessoa na vida, outra é uma pessoa em milhões, digamos assim, né? As pessoas entendem É, que na se verdade, ver com o espírito, né? o que é, Jô? Diga lá. Deixa eu só falar um pouquinho, complementa agora. As pessoas têm muita dificuldade de se ver como espírito, né? Fica só na matéria, E, né? Só quer se ver no espírito quando já estão doentes, já estão assim, mas no caso bem mais grave, não se tô com mal-estar que. Aí, não, é só no último caso, daí é mais difícil, né? Nós terapeutas, assim, olhar para isso, porque daí entra muita coisa junto, né? E esse olhar para a espiritualidade é uma coisa tão. A gente é um espírito, está encarnado. Então, assim, você se olhar com o espírito, fica mais leve a vida. Você se acessar, se permitir a se curar. Né? E quando você fica só na matéria, só no grosso, aí fica difícil. Porque daí você não consegue acessar, não, eu não consigo, porque você está muito preso. Se permitir, eu acho que é a melhor coisa. Aí que é o mais difícil, porque as pessoas não querem se permitir. Né? É olhar para tudo isso com leveza, né? Eu mesmo, assim, eu tenho sempre um olhar diferente para o Tantra mesmo, né? Porque, assim, escutando, eu tendo tantas pessoas que já fizeram Tantra e contaram N coisa, mas esse lado mais sexual mesmo, não esse lado sexualidade, esse despertar da Kundalini. Então, as pessoas vão mais para o lado sexual mesmo, então, né? Que é mais a matéria mesmo. Então, eles vivem, né? Agora, se você olhar para o lado espiritual, né? Como você explicou ali, como que você dá no seu curso. Então, a pessoa consegue acessar o espiritual, com consciência, sabedoria, né? Porque, assim, depende da pessoa, pela percepção que a pessoa tem, a pessoa vai para o tanto lado sexual, vai acessar alguma coisa também, mas o que você está acessando? Você está se curando, você está se complicando? Esse é o diferencial, né? Tem uma pessoa que está perguntando assim, eu tenho medo do Tantra, porque já sofri algumas coisas, né? Agora está gostando muito, né, da sua explicação. Aí, ó. Porque às vezes a pessoa só viu um lado das coisas, né? E tudo tem as moedas, tem os dois lados, pessoal. Tem aqui alguém é, aqui para ensinar um pouco mais sobre esse lado espiritual do Tantra. legal. Eu levo o Tantra, é o único curso do Brasil, não sei se do mundo, mas eu levo o Tantra se envolvendo desde a sexualidade. E coloco também uma sequência lógica de 6 imersões, que vai trabalhar o primeiro e o segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade. Uma imersão com massagem, uma imersão com MTVSS, que é uma ferramenta de Axis, uma imersão com Theta Healing, com hipnose e com meditação vibracional.
A sexta imersão é a meditação, é a imersão de massagem tântrica. Mas daí a pessoa já trabalhou muito a energia, o fluxo do caminho energético, já trabalhou muito a mente e já recebeu muita informação. Para quando ela chegar na massagem tântrica, ela chegar preparada e sabendo o que ela está perseguindo. Mas daí é mais pessoas que estão mais evoluídas aí, buscando o chamado, sabe? Da espiritualidade. A espiritualidade é impressionante. Quando ela bate em você e ela começa a colocar o chamado, se você não segue o chamado, você começa a gerar uma infelicidade. E essa infelicidade gera um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético começa a colocar a vida da pessoa em risco. Por quê? Porque começa a fazer a pessoa adoecer. Às vezes mentalmente, a corda arrebenta sempre no ponto mais fraco, né? O ponto mais fraco para indicar que tem um desequilíbrio energético, que tem um problema, que o corpo não está funcionando como ele deveria funcionar, ele começa em forma de ansiedade e depressão. A mais comum, tem pessoas que são fortes e superam a ansiedade, superam a depressão e começam a produzir doença. Às vezes a pessoa não tem nada, ela é saltitante, ela é gritante, ela é uma pessoa feliz e contagiante, de repente essa pessoa infarta. Quando a pessoa infarta, significa que o desequilíbrio energético ali, ela veio habitando aquele corpo por longos anos. O desequilíbrio energético não é algo que começou ontem, né? Se começou ontem, está tudo bem. Desequilíbrio energético, a pessoa vai aprendendo a lidar com essa dor, com esse sofrimento interno, que é um desajuste, né? Um desalinhamento, ao longo de anos. E muitas vezes ele vem lá da barriga, não é nem da mãe, é da barriga da avó. Porque a mulher, ela já tem todos os óvulos da próxima geração nos 3 meses, quando ela é um feto na barriga da mãe. Né? Então, a nossa mãe já carregava o nosso óvulo que deu origem à nossa vida quando ela estava na barriga da nossa avó. E veja, todo o desequilíbrio energético que ela sofreu quando era um bebê, um feto ali na barriga, né? Dentro do útero. Depois, tudo que ela passou na infância, na adolescência, fase adulta, até que veio a concepção. Depois a gente começou a gerar o nosso próprio desequilíbrio energético, que já começou na barriga da mãe. Na verdade, ele começou na geração anterior ali, né? Depois a nossa infância, a nossa adolescência e tudo. E olha, a gente vem com gerações de desequilíbrio energético. Não começou nessa geração, já começou antes. Então é uma coisa assim tão natural, a gente vem com esse hábito desse desequilíbrio energético assim, que é difícil a gente identificar. Por isso que as terapias da tomada de consciência, quando a gente fala às vezes assim, uma simples massagem. Se você fizer um tratamento com massagem, daí tudo bem. Você fazer uma sessão de massagem não adianta. Eu não sou massoterapeuta, tá? Só para falar assim, você é massoterapeuta. Não, não sou. Mas pode ser reiki, pode ser acupuntura, auriculoterapia, pode ser qualquer outras terapias lá do primeiro nível. Só que você precisa seguir uma sequência dessas terapias, fazer um tratamento, levar a sério o tratamento, até que chega num ponto que você começa a mudar a sua percepção com as energias. E uma vez que você atinge esse nível de desenvolvimento, você não se permite voltar para trás. Daí você começa a olhar o mundo com outros olhos. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos 2 espíritos, digamos assim. Um é um grande Deus, que ele é puro, e o outro é um espírito paralelo, digamos assim. Esse espírito paralelo, ele carrega obsessores. O nosso Deus maior, ele é puro. Quando a gente fala em desenvolvimento da espiritualidade, o que é desenvolvimento da espiritualidade? Puxa, elevação espiritual, o que é? Eu procurei muitos vídeos na internet, queria uma explicação matadora. Não encontrei nenhum. Eu trago a explicação matadora. É a aproximação da matéria mental, real, isso aqui que a gente vive na mente, com o nosso espírito. Tá? Só que essa aproximação ela não é mental. Ela é uma conexão assim mais porque o espírito não o espírito não entra na mente. O espírito é você, o espírito é o que você vibra, ele está ali junto com você. E está todo momento tentando acessar a matéria, mas o espírito não consegue acessar a matéria. É a matéria, é nós, material aqui mental, que temos que partir em busca desse espírito. Então, as terapias do primeiro nível têm essa função, a tomada de consciência, que é o primeiro nível de desenvolvimento da espiritualidade. Começa a conectar a pessoa com o seu Deus maior, com o seu espírito. A gente tem que cuidar, a espiritualidade é algo assim muito importante. E a gente precisa estar sempre atento, sempre cuidar, porque
Porque se a gente começa inconscientemente a acessar o espírito paralelo, que ele é cheio de obsessores, começa a cegar muito. Veja lá, uma pessoa que começa a cegar muito, ela surta, ela quebra tudo, ela tem uns ataques de raiva, uns piti, né? Então, de repente, ela pode cegar e acontecer algo muito maior, muito ruim. Por quê? Porque os obsessores não são espíritos que vão levar para coisas boas, vão levar para coisas ruins. Aqui no Paraná, eu não sei aí que cidade é o certo, mas sim, vários casos, né? Vou pegar um caso específico. Um morador de rua, né, foi vender uma paçoquinha para uma menininha, que é uma criança, foi dar uma paçoquinha e tal. O pai da criança ficou com tanta raiva, ele foi no carro, pegou uma faca e matou o cara a facadas no meio da rua. Tá lá, procura o vídeo no YouTube, você vai encontrar, você fala assim, meu Deus, que absurdo. Pois é, por um lado, a gente pode achar um absurdo. Mas quem que essa pessoa acessou para que isso viesse a acontecer? Ele acessou justamente os obsessores do espírito paralelo. Né? Você vê o quanto o desenvolvimento, a elevação da espiritualidade, ela é importante. A pessoa com alto desenvolvimento da espiritualidade, ela está sempre observando o que o plano espiritual está querendo passar para ela, porque ela está muito conectada, muito junto com o Deus dela. É muito importante isso. Né? Você vê, ó, olha como eu estou falando tantas coisas que o Tantra leva, ou que as terapias levam, e não estou colocando a questão de sexualidade, nudez, sexualidade, porque a pessoa tem que sentir A, B, C, D. Não, nada disso. Só a espiritualidade mesmo, só trazendo assuntos sobre a espiritualidade. Então, o desenvolvimento da espiritualidade é isso. É a aproximação da matéria, é a nossa aproximação com o nosso Deus maior, que para muitas pessoas é uma dificuldade gigantesca. Falando mais um pouquinho, para deixar eu falar um pouquinho, Jô, falando mais um pouquinho de espiritualidade, eu comparo assim, a espiritualidade é como uma família ir passeando, para muitas pessoas, né? É como uma família ir passear no zoológico para ver o leão. Eu quero ver o leão. Mas eu quero ver o leão lá na jaula dele, presinho. Eu quero ver de longe ali. Até eu chegar na jaula, você não chega perto. Tem um espaço ali bem grande que você dá acesso. E eu não quero nem que esse leão dê o grande urro dele, né? É mais ou menos isso. A igreja faz mais ou menos isso, sabe? Vamos orar para o grande Espírito, vamos orar para o grande Deus, mas as pessoas acabam elevando a sua espiritualidade com a oração, mesmo assim ainda querem muito longe. Mas, tá longe, tá distante, mas é mais ou menos isso. Mas, se a pessoa conseguir levar um pouquinho a espiritualidade, ainda que seja como você ir passear no zoológico lá e ver de longe, olha, tem um grande ganho, um grande crescimento para a vida dessa pessoa. Como? Prosperidade, em primeiro lugar, abundância, se a pessoa estiver bem conectada com o seu propósito e se permitir ser guiada pelo seu espírito, a pessoa vai muito longe. Só vai. Prosperidade, abundância, equilíbrio energético, paz, harmonia. Por quê? Porque a pessoa não está sozinha, ela está sempre mantendo o seu equilíbrio. Tem um exercício que eu coloco no curso que chama-se o equilíbrio frente ao caos. Quando me colocaram esse exercício no curso de Tantra, eu falei assim, cara, que loucura, que exercício mais power é esse? E ele é power mesmo. Por quê? Porque você vê o mundo inteiro girando, tudo ao redor está girando, mas o teu mundo interior, você, né, aquilo que você é, está em equilíbrio. Então, assim, nós vamos ser colocado, todo mundo vai ser colocado em fases desafiadoras na vida. E a gente precisa aprender a manter o equilíbrio nessas fases desafiadoras. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente precisa estar sempre mantendo equilíbrio. Equilíbrio, 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 equilíbrio. Por quê? Porque o desequilíbrio emocional vai te levar ao desequilíbrio energético. E o desequilíbrio energético vai te afastar da espiritualidade, vai te afastar do teu grande espírito. Daí você vai se sentir sozinho, vai se sentir fraco, vai se sentir abandonado, vai começar a ter uns transtornos emocionais e vai desenvolver, certamente irá desenvolver o problema. Jô, se eu passar a bola para você um pouquinho aí, senão eu fico falando. Não, mas é gostoso de escutar sobre, né, a espiritualidade, se despertar, né? Eu Que mesmo, você bom. falando da igreja mesmo, eu a lembro, porque eu sempre fui muito forte nesse lado espiritual. E eu falo assim, só que até então eu não sabia que era espiritualidade. Eu achava assim que Deus falava dentro de mim. Às vezes eu estava Eu em algum lugar também. assim, uma voz falava dentro de mim, alguma coisa, por exemplo, assim, a primeira vez que você entra aqui e não vai vir mais. Aí eu falava assim, nossa, Deus falou comigo. Aí já obedeci, mas assim, é automático, porque tem essa consciência, mesmo que eu não lembrava, eu tinha consciência. Então, às vezes eu estava em algum lugar, se eu ia em algum lugar, não, sabe, mas falava assim, como se alguém estivesse falando dentro de mim.
Então eu achava assim, nossa, né? Deus fala comigo assim. E tem, né, coisa evangélico, eu pensava dentro, não, mas é difícil, tem que estar duas pessoas orando para Deus falar com você, não sei o quê. Só que eu não entendia, assim, mas como isso? Se eu escuto falar dentro de mim, por que sozinha? Aí eu pensava assim, eu acho que eu não sou normal, né? Mas eu comecei a ter vergonha de falar isso. Então, como eu fui para o autoconhecimento, porque, qual foi o meu despertar? Eu achava muito estranho. Tudo que você falava, assim, nossa, para mim funciona ao contrário. Nossa, mas por que comigo é diferente? Eu me questionava muito comigo mesmo, porque eu não tinha que se eu falasse para os outros, era pior ainda, né? Então, eu tinha muito, né, esse lado espiritual mesmo. Aí, quando eu fui estudando, principalmente a filosofia espírita, eu tive esse despertar, eu falei assim, então eu entendi. A minha alma mesmo falando, o grande espírito. Então, eu fui sabendo qual a diferença. Quando era, né, a minha alma mesmo e quando era exterior. Então, eu acho que quando você começa a olhar para a espiritualidade como uma cura mesmo em você, fica mais fácil, porque você às vezes se perde. Hoje eu atendo muitas pessoas com depressão, ansiedade, elas ficam, sabe, de repente parece que alguém fala na minha cabeça, ou eu sinto alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas querem ver muito externo. Então, quando você traz o sentir, né? Respira fundo. O que você está sentindo? Você está falando alguma coisa? O que gosta de sentir? E as pessoas têm dificuldade, eles têm medo de sentir, na verdade. Eles têm um medo da espiritualidade. Sendo que a gente é um espírito, né? Só que é um espírito encarnado. Você tem medo de mim mesmo? Quer dizer, muitas vezes eu tenho, né? Mas assim, porque agora eu sei lidar comigo. Agora eu sei como eu funciono. Não totalmente, mas consigo compreender. Agora, quando vem uma volta assim, eu já sei, não. Despertar, tem que olhar para isso. Então, vai ficando mais leve, né? Então, a espiritualidade, ainda as pessoas traz muito peso. Ou ao obsessor, só. Se você fala espiritualidade, não gosta muito de negócio de espírito que persegue, essas coisas. Gente, não é assim. Espiritualidade não é só isso. Né? Não tem só um caminho, tem muitos caminhos. Você pode levar a espiritualidade com leveza. Né? Isso, exatamente. O caminho das terapias é um caminho, é uma possibilidade, né? Mas tem o caminho da reza, o caminho da religião, o caminho da meditação, que vai te levar para o encontro espiritual. Não é encontro, na verdade. Eu vou falar aqui, para a maioria das pessoas vai ser uma aproximação. A pessoa não vai chegar realmente para o encontro mesmo, né? E principalmente, Jô, assim, o trabalho que você realiza, por exemplo, são questões que as pessoas já tentaram de tudo no plano material e não encontraram a resposta. E daí só vai encontrar a resposta no plano espiritual. Eu, quando criança, bebê, assim, eu fui liberto graças a alguém que tinha um pezinho muito forte no plano espiritual. Era uma questão de obsessores, assim, muito forte, sabe? Então, com até 6 meses, minha mãe conta 6 meses, 7 meses, que eu não dormia. Tinha uma coisa ali muito forte, era grita, era berro da criança, alguém tinha que ficar junto ali a noite inteira, porque acordava e ficava vendo os espíritos ali, uma coisa meio fora do comum. Foi a medicina jamais iria trazer uma solução para esse problema. Por quê? Porque a solução não está no plano material, na ciência, a solução está no plano espiritual. E para muitas questões da vida, não vai encontrar, as pessoas não irão encontrar a saída no plano material, na ciência, né? As pessoas acreditam muito na ciência, mas se não trabalhar o plano espiritual, não vai encontrar. Estou falando aqui, são N casos, né? Situações aqui diversas que podem acontecer aqui. Mas vamos colocar especificamente a doença, porque é o que mais preocupa. Você pode perder tudo na tua vida, mas se perder a saúde, daí complica. Então, eu conheço pessoas que se apegaram ao plano espiritual, se apegaram ao mundo espiritual, pessoas que estavam desenganadas pela medicina. E tinham ali diagnóstico de câncer, por exemplo, que iria morrer de 10 a 15 meses, mais ou menos. Não passaria de. O médico falou assim: olha, é um ano, mas vou colocar aqui bem para você, aqui aproveita a vida, porque você vai viver 10 meses. E a pessoa foi numa Índia, aqui em Curitiba, tá? Por que eu acredito muito em espiritualidade? Também, claro, por causa das minhas experiências, mas a pessoa foi numa Índia que tratou, falou assim: olha, você tem aqui esses pontos de câncer e tal, e tem outros 12 pontos espalhados pelo teu corpo. Daí, só que a medicina, o exame já tinha mostrado que era 17, não era 12. Errou, mas ela falou assim: olha, mas fica tranquilo, você não vai morrer, só que eu preciso que você passe esse trabalho. Agora eu preciso que você passe esse trabalho e acredite. E a pessoa foi curada do câncer mesmo. Por outro lado, eu vi pessoas que né, não, isso é bobagem. Eu ministro o curso de filosofia tântrica, não é filosofia tântrica, eu comecei ali em 2015 para 2016,
curso chamado Riso, Meditação e Desenvolvimento. Então eu convidava muitas pessoas a vir para o curso, tal, a fazer meditação personal. Ah, é bobagem. Eu via muitas pessoas falando, isso é bobagem, isso é bobagem. Comecei a ministrar o curso lá em 2015. E as pessoas, muitas das pessoas falaram que é bobagem, algumas delas não conseguem sair da cama hoje. Ou assim, tiveram AVC muito forte, tiveram infarto, algumas morreram, né? Morreram de câncer. Né? Então, assim, eu vejo os problemas rondando e eu quero entender o porquê. Eu sou muito racional para a coisa, quero entender o porquê. Então, o plano espiritual ele é muito forte. E se a pessoa não andar lado a lado com o plano espiritual, pode ser na religião, pode ser na igreja, qualquer que seja a religião, né? A gente nas terapias a gente não entra no mérito da religião. Ah, qual é a religião? Ah, não, puxa, aí envolve religião. Não, a gente não entra no mérito da religião, nunca entra no mérito. Cada um com a sua religião. Mas a gente entra no mérito da espiritualidade. Espiritualidade real, porque a gente, além da gente falar, ensinar a espiritualidade, a gente faz um trabalho que leva a pessoa para o desenvolvimento da espiritualidade. Então é isso que diferencia. E a religião, na verdade, a função da igreja, da religião, deveria ser ensinar as pessoas a orar com fé, para que elas internalizem cada vez mais e se aproximem cada vez mais do seu espírito. Eu frequento aí, às vezes, vou numa igreja, vou noutra igreja ali, mais para conhecer também, né? Tá, vamos na igreja, tá, vou lá. Daí você vai lá e fica lá a igreja inteira ouvindo o sermão do padre, do pastor, e a oração mesmo fica meio que deixada de lado, enquanto deveria estar focando na oração. Ah, vamos focar na oração, né? Que é a oração que vai te trazer a libertação dos obsessores. Quanto mais você se aproximar do teu grande Deus, do teu grande espírito, mais você vai estar livre, mais você vai estar protegido dos obsessores, mais você vai estar confiante, mais você vai ter paz, mais você vai ter equilíbrio, harmonia, foco, determinação para você atingir resultados. A ausência de espiritualidade, só para colocar aqui mais, eu já passo a bola para você de novo falar um pouquinho. A ausência de espiritualidade traz um vazio. A pessoa, às vezes, ela tem tudo. Às vezes ela tem um bom emprego, tem um bom salário, tem bens, né, viaja para tudo quanto é lugar, mas existe dentro dela um grande vazio. Então ela está constantemente no médico, às vezes no psicólogo, às vezes no psiquiatra, tomando remédio lá, tá, é um vazio constante. Por quê? Porque materialmente essa pessoa é uma pessoa muito material. Materialmente falando, essa pessoa conquistou tudo. Mas ela está muito distante do chamado que ela tem, do caminho do seu espírito. Então, o seu espírito está falando assim: vai para leste, e a pessoa está indo para oeste. Vai para frente, a pessoa está indo para trás. Isso é a ausência de conexão, é a ausência da espiritualidade, é baixa espiritualidade, que vai levar a pessoa para esses caminhos. Daí vai dar aquele vazio, aquela coisa que a pessoa não sabe o que é, não sabe para onde correr, não sabe o que tem, e vai dar uma vontade de mudar tudo. Vai dar uma vontade de mudar toda a vida. Jô, fala um pouquinho, eu vou só abrir a janela que eu estou fritando aqui de calor. Ah, sim. É interessante, né? Porque toda doença, ela começa no corpo espiritual, até chegar no corpo físico, né? Por isso a gente fala assim, mental, físico e espiritual. Então, quando você olha assim, você como espírito mesmo, a doença começa de lá, porque, né, se você não trabalhar com isso, você acaba ficando doente. Eu lembro na pandemia, fechou todos os hospitais, fechou não, né? As pessoas só tratavam Covid. E aí as pessoas que faziam tratamento, que tinham doenças graves, não puderam ser atendidas mais. E aí o que acontecia? As pessoas não tinham o que fazer. Porque precisava de remédio, precisava de tratamento, era exame. As pessoas se apavoraram. E aí, para mim, porque a época da pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Então, eu chegava a atender quase 30 pessoas. Sabe? Por quê? No espiritual. Porque daí todo mundo lembrou, porque daí não tinha remédio, não tinha médico, não tinha nada para eles. Aí eles lembraram o quê? Existe o plano espiritual. E aí as pessoas, nossa, tratava muitas pessoas. Né? Por quê? Porque a pessoa lembrou. Né? Então a pessoa só lembra mesmo. E tinha pessoas que tinham assim, problema no coração, não conseguia dormir. Tem um caso mesmo que essa mulher, quando chegava à noite, o coração dela começava a acelerar, chegava a desmaiar. E aí ela fazia exame, fazia tratamento, ela ficava, às vezes, 2 dias internada, saía, ia para um lugar, ia para um estado e não melhorava. E aí, quando fechou tudo, ela estava desesperada, porque ela ia lá para um estado bem longe, para poder tentar descobrir o que ela tinha, porque quando ela voltava, eles não tinha nada no coração. E o que quando eu fui tratar ela, ela entrou assim, né, energeticamente, eu já vi o que ela estava conectada. E aí foi um tratamento assim,
tá meio simbiótico, né? A energia que estava junto com ela, e aí fizemos duas sessões. A mulher não teve nada no coração, porque não era o dela, estava afetando o coração, estava envenenando o coração, era espiritual. Então, assim, quando você começa a tratar o espiritual, né? Claro que tem que ter tudo um equilíbrio, né? O mental também, né? O emocional. Aí você vê que você está tomando remédio e você não precisava daquilo. As pessoas já têm aquela dificuldade com meditação, com se curar. E a pessoa tem medo de se acessar a si mesmo. Né? Às vezes eu vou tentar trabalhar com uma pessoa assim, nossa, eu tenho espiritual forte. Não, misericórdia. Eu tenho medo disso. Mas, gente, como assim? Você é um espírito. Como que você tem medo de você mesmo? Né? Olhe para você com carinho, com respeito. E daí quando você tem esse olhar, fica tão mais leve. Então, você entende o espiritual, que é uma coisa. Nós somos espíritos, né? Então, e vivenciar tudo isso, eu aprendi muito, né? Na pandemia com tudo isso, né? Porque eu falei assim, nossa, né? E depois voltou ao normal, porque é confortável, né? Porque muitas vezes, assim, eu não olhar para isso, né? É melhor. Isso não existe, né? A não ser quando não tem solução. Então, você trazer esse lado de tantra, de despertar espiritual, é muito importante, né? Porque às vezes, assim, mas eu quero me curar com remédio. Tudo bem, né? Às vezes, depende do seu estado, é necessário mesmo. O tanto de tempo que você vivencia tudo isso. Mas se você olhar como eu sou um espírito, e meu espírito está doente, né? Então eu quero me curar e trazer isso com equilíbrio, tratando os dois, isso é mais maravilhoso, porque você se cura mais rápido. Uhum. O espírito, na verdade, o que acontece? Ele acaba, o segundo espírito, né, ele acaba sendo muito sobrecarregado com os obsessores. E a pessoa começa a perder muito contato com o grande Deus. Daí quem adoece, na verdade, é a matéria. A matéria começa a adoecer. Se você for lá, eu conto sempre no curso, né? Se pegar aqui o Hospital Erasto Gettner de Curitiba, é um hospital referência a tratamento ao câncer. Você pode pegar aí de grandes cidades, é 200 a 300 novos casos de câncer todo dia. Mas só um hospital aqui em Curitiba, ele tá, vem pessoas de fora, mas ele tem 7 unidades espalhadas, né? E se pegar assim, São Paulo, Rio de Janeiro, são outros locais, outros. Mas se pegar lá, pronto atendimento, o que dá de entrada de pessoas com problemas cardíacos, dá de entrada de pessoas com AVC, olha, a quantidade é muito grande. Mas a gente não toma consciência disso porque é um mundo que a gente não transita. E se a gente não transita, é um mundo que está longe. Para nós parece que é uma coisa assim, muito vaga. Mas as pessoas estão sendo acometidas por esse problema constantemente. Sempre né, estão enfrentando esse problema por conta do desequilíbrio energético. Então, tem a ver muito com o espiritual, principalmente por conta desse distanciamento da matéria com o espírito. Eu trago muito a questão das igrejas. As igrejas fazem um excelente trabalho. Só que, infelizmente, a igreja pega a maioria das pessoas quando elas estão lá, assim, elas caíram, não tem mais como cair, não tem mais para onde correr. Daí, no momento de desespero, elas procuram a igreja. Daí, muitas dessas pessoas, quando elas recebem a bênção, recebem a graça que elas esperavam, elas acabam abandonando a igreja também, né? Então, a igreja faz um excelente papel no desenvolvimento da espiritualidade. É um caminho. As terapias também fazem um excelente papel no desenvolvimento da espiritualidade. Para terapeutas, falar aqui, terapeutas têm esse Deus diferenciado. Ou é um Deva, ou é um Deus característica de Deva, ou é um Deus característica de Prem. Né? O meu Sanyas é o nome do meu Deus. Sadanand Prem é o nome do Deus que eu carrego. É um Deus líder, ele tem uma característica forte de liderança. E os prens são líderes e os devas têm essa divindade, têm as características próprias de Deus mesmo, né? Então é isso, a gente entender aqui. Quando a pessoa se intitula terapeuta, eu olho para ela assim com outros olhos já. Hoje eu olho diferente. Por quê? Porque alguma coisa, não é a questão financeira que está fazendo a pessoa fazer esse movimento, até mesmo porque hoje, ainda para muitos terapeutas, a questão financeira não compensa. Não é uma atividade principal, é uma atividade paralela. Né? Para muitos terapeutas, é uma atividade paralela. Não são todos terapeutas, né? A maioria tem uma outra profissão principal. A terapia ainda está meio ali, puxa, tem uma coisa muito forte, eu quero viver das terapias, quero mudar totalmente, quero fazer uma transição de carreira, mas não consegue.
Mas justamente por isso, acho que agora aos pouquinhos, com esse trabalho de formiguinha, de mostrar ali o real poder das terapias, equilíbrio energético, espiritualidade, a importância do cuidado do corpo material, vai começar a mudar essa realidade, né? Sim. Ah, se as pessoas puderem, quem se interessou pelo assunto, presta atenção assim, música, você vai lá no meu feed e veja as músicas que eu posto como fundo ali, às vezes de banner, ou às vezes de vídeo ali, eu coloco sempre musiquinha de fundo. Por que eu coloco? Porque são músicas canalizadas. E daí, quando eu pego e começo a prestar atenção nessas letras, essas músicas canalizadas, eu falo assim, cara, que incrível isso. A gente que acaba entendendo um pouco mais, né? Eu tô com o celular aberto aqui, deixa eu ver a parte que ele fala do grande espírito. Aqui, ó. Compartilhamos em harmonia e a viver com o grande espírito. E a viver com o seu grande espírito, né? A viver com a Madre Terra. A Madre Terra é a mãe rainha da floresta, né? A viver em paz e harmonia. É tudo que a espiritualidade vai conduzir uma pessoa. Você pega assim, muitas dos benefícios que a gente tem aqui, de que alguém trouxe informação lá do plano espiritual e acaba beneficiando uma sociedade como um todo, né? Se pegar lá o conhecido, lá, mundialmente conhecido, o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma canalização fantástica, fantástica, lindo a oração do Pai Nosso que estás no céu, né? A, a outra oração também, como é que é a outra? O Francisco também. Não, A de São Santa Paulo. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós também. Olha, são canalizações incríveis. E hoje eu ouço muitos louvores. E daí eu fico ouvindo os louvores, daqui a pouco me entra um novo, assim, né? Porque daí o Spotify vai te colocando uma lista ali e tal. Da hora que eu olho assim, cara, quem escreveu? Daí eu vou lá e vou ver a história da pessoa que escreveu. Daí você vê assim, cara, tem uma pegada espiritual muito forte. A vida verdadeira, ela acontece no plano espiritual. Aqui no plano material, a gente está só reproduzindo, está só seguindo. Então, a pessoa que está conectada com o seu plano espiritual, ela está sendo direcionada, ela está seguindo o Sim. instinto, ela está indo ali e tal, né? Seguindo o Viu, instinto do plano espiritual. Manda lá. já faz uma hora, né? Daqui a pouco a live pode, né? O Instagram pode derrubar, né? Não dá para salvar, né? Porque tem muito conteúdo muito Passou tão bom. rápido, né? E boa, a gente fala de coisa boa, dá nisso. Então, antes de encerrar, quero que você fale um pouquinho desse curso, velho. Todo mundo está curioso, né? O que é esse curso, né? Eu quero fazer também. Fala um pouquinho aí para nós antes de terminar. O curso de filosofia tântrica, ele faz a introdução do segundo nível de desenvolvimento da espiritualidade. Eu falo do Tantra, falo dos benefícios do Tantra, mas só que eu falo dos benefícios das terapias como um todo. O curso está dividido em 4 módulos, ele é livre. Você pode pegar em qualquer um dos quatro módulos. Eu coloco para pessoas experiência como a percepção energética das pessoas. Pessoas que sentam de frente de pessoas e aprendem a se conectar. E aprendendo como funciona a energia dos chakras. Eu trabalho basicamente ensinando o segredo do corpo material, energético e espiritual, que a gente falou bastante aqui. Mas eu ensino 3 energias muito importantes para a vida. A pessoa que quer ser próspera e abundante, ela tem que prestar atenção nessas 3 energias. A primeira energia é a energia sua, é o teu equilíbrio energético. Daí você vai trabalhar a espiritualidade, ao mesmo tempo que você trabalha o teu equilíbrio energético e espiritual, né? Porque se você tiver doente, se tiver com problema de saúde e não conseguir sair da cama, por exemplo, a tua mente não está bacana, você não vai prosperar. Eu vou fazer uma faculdade. Cara, você tem que primeiro cuidar da tua saúde, você tem que primeiro resgatar a tua saúde. É assim, primeiro eu estou com fome, primeiro eu preciso matar a fome para fazer alguma coisa, a pessoa não consegue nem pensar. Né? Então, a primeira energia é a energia do equilíbrio. A segunda energia importante da vida é a energia de conexão com pessoas, a influência de pessoas. Eu ensino isso com rapport energético. A PNL, a psicologia, trabalha com o conceito do rapport. O rapport é, basicamente, você colocar a pessoa, o outro para vibrar, fazer um espelhamento, né? Para o outro vibrar na tua energia. Se você quer atingir propósito, você precisa dominar conscientemente o rapport energético. Por quê? Porque são as pessoas que vão te abrir portas, são as pessoas que vão se tornar seus clientes, ou alguém que você está lá numa entrevista de emprego que vai te contratar. Você precisa colocar
aprender a colocar as pessoas para vibrar na tua energia. A gente faz isso no relacionamento, principalmente no início do relacionamento. A gente coloca o outro para vibrar na nossa energia. E daí fica tudo beleza, só vai, né? Até no momento que a gente começa a desapegar, e daí a gente começa a deixar de lado disso. O outro para de vibrar na nossa energia, a gente para de vibrar na energia do outro, o casal acaba se distanciando, é um para cada lado, e a gente já sabe o destino como é que é. Mas, no geral, a gente está sempre, de alguma maneira, colocando as pessoas para vibrar na nossa energia. E isso é muito importante. Para terapeuta, o meu foco aqui, o meu nicho terapeuta é muito importante. Por quê? Porque se o terapeuta domina essa energia de conexão com pessoas, esse raporte energético, consegue convencer as pessoas, da importância de passar pelo tratamento energético. Então, você usa a influência de pessoa de forma positiva para que essa pessoa busque o seu tratamento energético. Não faça simplesmente uma sessão e abandone. Semana que vem, de repente, se não estiver bem, eu volto. Não, fazer um tratamento, um trabalho. Resolve o problema da pessoa, do paciente, resolve o problema do terapeuta. O terapeuta vai ter um paciente fixo naquele horário por 10 sessões, pelo menos. Olha, são 10 sessões. A partir da quinta, sexta sessão que você vai começar a ver benefício. Não é assim, vou fazer uma e você vai estar melhor amanhã, tua vida vai mudar, tudo. Não. A gente precisa lembrar que o desequilíbrio energético vem de longa data. A terceira energia que eu ensino no curso é a energia de conexão com o propósito. Basicamente, as vivências de conexão com consciente são pessoas sentadas em frente de pessoas, certo? Então, no final, a gente faz um exercício que dura ali uma meia horinha, uma pessoa sendo na frente do outro. Ele parece que é um exercício assim muito bobinho, mas não, ele trabalha muita coisa nesse exercício. O resgate do equilíbrio energético, o resgate e a manutenção do equilíbrio energético, também é a questão da espiritualidade. Mas eu coloco a pessoa para tomar consciência dessa energia, que se o outro tem o poder de colocar uma energia forte em mim e me colocar para vibrar de um jeito diferente, eu também tenho esse poder. A primeira coisa, as pessoas têm que se conscientizar desse poder que tem de colocar o outro para vibrar, beleza? E isso é o raporte energético, certo? Então agora pensa comigo. Se você tira a figura da pessoa e você fica com a tua lembrança, a tua memória energética do exercício que você viveu, no lugar da pessoa, você coloca o teu propósito. É a terceira energia. Conexão consciente com o propósito. Você coloca 3 leis importantes para funcionar aqui. Se você coloca o teu propósito para vibrar com você, e você sente o teu propósito vibrando na mesma intensidade, você vibra com ele na mesma intensidade, você não vai se desconectar. Aí eu coloco as pessoas para entender que a força do pensamento positivo é energética, a lei da atração é energética e o segredo é energético. Se você não se desconectar daquilo que você quer, você vai submergir. Isso é o segredo que está no livro lá, o segredo, né? Quem leu o livro, quem conhece o livro, quer atingir propósito, é aprender a colocar o teu propósito para vibrar na mesma energia que você. Tempo, a maioria das pessoas tem, né? Não estou falando aqui para pessoas, tem 70 anos, tá? Pode ser, pode transformar a vida. A pessoa já não está assim aquela ambição. Mas pessoas com 30, 40 anos aí, tem muita vida pela frente, tem muita questão que é de aprender. Aprender com relação a atingir propósito, atingir meta, resultado, com a espiritualidade, né? E com esses exercícios bobinhos do Tantra. Então, basicamente, são 4 módulos, o curso de Filosofia Tântrica, ele é livre. Nós estamos aqui em algumas cidades, em Curitiba, Joinville, Ponta Grossa, Paranaguá, Maringá, Londrina. Então, a gente é um curso meio itinerante, assim. Eu teria que dar uma passadinha aqui. Mas, dentro do curso de Filosofia Tântrica, com os alunos, a gente organiza imersões a preço de custo. Daí a gente paga só basicamente o facilitador, que vai administrar o curso, e a pousada onde vai ser feita essas imersões. Porém, lembrando aqui, com o objetivo claro, né, de elevar a espiritualidade. Para quem está disposto lá a chegar onde eu cheguei, a despertar a energia Kundalini e chegar ao ponto de conversar com o grande espírito mesmo, com muita segurança, sabedoria, com a condução. O guia espiritual ele serve justamente para isso, sabe? Para conduzir a pessoa para o plano espiritual com segurança. Depois que alcançar, também a pessoa vai ter que ter segurança para não pirar o cabeção, né? Você vai ter que saber entrar e saber sair. E trazer do plano espiritual informações pertinentes para a sua vida. Você vai ver assim, a vida se transforma, e se transforma de verdade. Por quê? O plano espiritual, uma das primeiras coisas que faz, quando a pessoa atinge, como consegue se conectar com o plano espiritual, é contar a tua origem.
ela vai contar se tem dúvida da tua origem, por que aconteceu isso na sua vida, por que algumas coisas acontecem e você não entende como acontece. Vou dar um exemplo aqui, né? Relação que muito pega pra gente, relação de pais, com nossos pais, às vezes com nossos filhos, às vezes com nossos irmãos, às vezes a gente, puxa, não entendo o que que é, por que que foi assim, por que que eu vim dessa família, por que eu fui abandonado, por que eu fui rejeitado, tantas respostas que tem. O plano espiritual vai te explicar tudinho, desde a origem, desde antes, inclusive, de você nascer, e vai te contar toda a história. É muito bacana. Na apostila eu trago lá o comentário que eu recebi, informações que eu recebi sobre as redes do plano espiritual. Conhecer as redes do plano espiritual é muito bom, porque traz um conforto muito grande. Às vezes a gente ama muito uma pessoa, mas a pessoa não consegue ficar do nosso lado, né? As redes do plano espiritual vai explicar. Os obsessores também pode ser que explique. Mas, assim, relação que pega, que eu falei ali de pais, filhos, né? Às vezes o fato de, se é minha mãe, é meu filho, é meu pai e tal, mas no plano espiritual nós não estamos na mesma rede, né? Então, assim, não consegue ter assim aquele amor de mãe, aquele amor de pai, aquela coisa assim unida, de irmão, né? Por quê? Porque pertence a outra rede no plano espiritual, né? Acaba gerando esse distanciamento das pessoas aí no plano espiritual. É bem bacana de entender. Então, tudo isso ensina aí no curso de Filosofia Tântrica. E tem o manual do curso de Filosofia Tântrica, que tem 206 páginas. O manual agora revisado tem 206 páginas. Ele é grande. É muita informação. Eu já entrego o manual dos 4 módulos já. Nossa, eu até estou curiosa, até eu estou interessada nesse curso, né? Então, alguém mais quer saber mais? Entra lá no Instagram do Marco, fala com ele, né? Vai explicar, porque aqui só um detalhezinho, porque é muita coisa para aprender, né? E, Marcos, eu quero agradecer Eu você, te agradeço, que isso. né, por passar um pouquinho dessa medicina que você é, né? Então, assim, é uma coisa muito importante para mim, para todos que participam disso. Tem se despertar, porque a gente cria muitas crenças, né, de tantra, de espiritualidade. Então, trazendo pessoas que trazem essa medicina, cura o outro também, né? Então, eu quero agradecer muito, né? Você por participar, por passar todo esse conhecimento aqui para todos nós. Assim, tem pessoas chegando agora, não tem problema, porque vai ficar gravado, tanto no meu como do Marco. Qualquer dúvida, qualquer questionar mais, manda no nosso direct, né? Que a gente está respondendo. Então, quer falar alguma coisa antes para a gente encerrar, Marco? E agradeço a todos Não, que ficaram. agradeço. Falei demais já. Agradeço todo mundo aqui. Uma audiência boa. As pessoas que acompanharem a live depois aí, tiverem dúvida, fala com a Ju, fala comigo. Se estiver aí por uma das cidades e puder conhecer o curso Filosofia Tântrica, ele é muito bacana, é muito bom. É uma visão diferente da vida. Daí, assim, para pessoas que estão sendo meio perdidas, assim, querem transformar a vida, é isso aí. O caminho é a espiritualidade. Seja pelo caminho das terapias, ou seja pelo caminho da religião, a espiritualidade é o canal, ou da meditação, simplesmente. A espiritualidade transforma a vida. É Eu você falo se muito, aproximar do seu grande espírito. sim, eu falo muito isso no meu curso de benzimento, né? Traga, Eu adoro o teu trabalho. obrigada. Traga se despertar em você. Você tem isso, você é a cura, né? Então, porque as pessoas talvez. Então, né? Agradeço muito você, a todos que participaram. E claro, vai ter outra oportunidade de fazer mais uma live, porque é muito conteúdo, é muita coisa, né? E talvez eu vá para Curitiba também, porque até eu agora quero participar dessa imersão, né? Então, pessoal, qualquer coisa, entre em contato. Gratidão, Marco. Obrigado. Obrigada a todos. Arro.